Você já parou para considerar por que os patriarcas bíblicos desfrutaram de vidas tão notavelmente longas e saudáveis, sem o benefício da medicina moderna? Abraão atingiu a idade de 175 anos. Moisés viveu até os 120 anos, com uma visão tão nítida que ainda podia liderar seu povo. Jó se recuperou de doenças devastadoras, que teriam sido fatais para qualquer outra pessoa. Qual era o segredo deles? A resposta é encontrada no que eu chamo de a farmácia de Deus. Hoje, vamos decodificar cada planta milagrosa mencionada na Bíblia que não oferece apenas cura espiritual, mas foi cientificamente comprovada para curar o corpo físico. Aqui está a realidade. Se você está assistindo a isso agora, faça-me um favor antes de prosseguirmos. Clique no botão de se inscrever e ative as notificações, porque o que você está prestes a descobrir pode revolucionar sua saúde usando os mesmos remédios naturais que sustentaram o povo de Deus por milhares de anos. Verdadeiramente, seu eu futuro será grato. Agora, há uma planta específica bem ao final deste vídeo que contém o segredo da própria vida eterna. Mas antes de chegarmos a esse ponto, precisamos entender a base. Vamos começar com as sementes. A Bíblia faz referência à semente de mostarda com mais frequência do que qualquer outra semente. Existe um motivo específico para isso. Em Mateus 13:31, Jesus utiliza a semente de mostarda para ilustrar o conceito de fé. Ele afirma que se você tiver fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderá mover montanhas. No entanto, o que a maioria das pessoas não percebe é que essa semente minúscula, menor que a ponta do seu dedo mindinho, carrega um poder medicinal que a ciência moderna está apenas começando a compreender. As sementes de mostarda são ricas em selênio e magnésio, dois minerais que as populações antigas necessitavam desesperadamente e dos quais as pessoas modernas têm uma deficiência severa. O selênio funciona como um escudo para o seu sistema respiratório, protegendo seus pulmões tanto da inflamação quanto da infecção. Ele apoia a função da tireoide, que regula o seu metabolismo e níveis de energia. O magnésio relaxa as vias respiratórias, facilitando a respiração durante períodos de desconforto respiratório. Ele também acalma o sistema nervoso e apoia centenas de reações enzimáticas no seu corpo. Nos tempos antigos, quando alguém tinha dificuldade para respirar, não recorria a um inalador. Esmagava sementes de mostarda até formar uma pasta e a aplicava diretamente no peito. O calor da mostarda penetrava profundamente nos pulmões, abrindo as vias aéreas e combatendo a infecção. Os compostos aromáticos limpavam os seios da face e reduziam a congestão. Isso não era apenas medicina popular, era bioquímica em ação. Mas a mostarda não era a única semente mantendo as pessoas vivas. O trigo e a cevada formavam a espinha dorsal da nutrição bíblica. No Salmo 147:14, Deus promete nos satisfazer com o melhor do trigo. No livro de Rute, capítulo 2, versículo 17, Rute colhe cevada nos campos de Boaz, e essa cevada sustentou a ela e a Noemi durante a fome. Esses grãos não eram apenas alimento, eram remédio. Os nutricionistas modernos agora entendem o porquê. O trigo e a cevada contêm beta-glucana, um tipo de fibra solúvel que literalmente remove o colesterol das suas artérias como um limpador de cachimbos. Essa fibra se liga ao colesterol no seu sistema digestivo e o remove do corpo antes que ele possa entrar na sua corrente sanguínea. Eles fornecem energia sustentada, sem os picos de açúcar no sangue que você obtém de alimentos processados. Os carboidratos complexos se decompõem lentamente, fornecendo combustível constante ao longo do dia. Os antigos comiam grãos integrais todos os dias, e seus corações permaneciam fortes até a velhice. Não havia epidemias de doenças cardíacas, nem crises de diabetes, nem síndrome metabólica. Apenas vitalidade pura e sustentada vinda da terra que Deus criou. Compare isso com os grãos processados modernos, que foram despojados de suas fibras, vitaminas e minerais. Pegamos o alimento perfeito de Deus e o destruímos. Depois, há o linho. Provérbios 31:13 descreve a mulher virtuosa trabalhando com linho. Mas o linho não servia apenas para fazer roupas de linho. As sementes eram moídas e misturadas à comida,
fornecendo algo que a dieta antiga necessitava desesperadamente: ácidos graxos ômega 3. Seu cérebro é 60% gordura. Cada membrana celular em seu corpo precisa de gorduras saudáveis para funcionar adequadamente. Sem ômega 3 adequado, seu cérebro não consegue processar informações com eficiência, seu humor se torna instável e sua pele perde a elasticidade. O linho fornece ácido alfa-linolênico. O ômega 3, à base de plantas que mantém seu cérebro afiado e sua pele brilhante. Ele reduz a inflamação em todo o seu corpo, protegendo contra doenças crônicas. Os povos antigos não tinham suplementos de óleo de peixe, mas tinham o linho, e isso fazia toda a diferença para a função cognitiva e o controle da inflamação. Eles moíam as sementes de linho frescas a cada dia para preservar os olhos delicados. Eles entendiam que essas sementes precisavam ser consumidas rapidamente após a trituração, porque os óleos oxidariam e perderiam sua potência. O coentro e o cominho completam nossas sementes fundamentais. Em Êxodo 16:31, o maná é descrito como tendo gosto de bolos feitos com coentro. O alimento sobrenatural de Deus carregava o sabor de uma semente curativa. Em Isaías 28:25, o agricultor planta cominho em fileiras cuidadosas, destacando a importância agrícola dessa especiaria. Estes não eram apenas agentes aromatizantes, eram potências de desintoxicação. O coentro se liga a metais pesados no seu corpo e os escolta para fora. Nos tempos antigos, as pessoas eram expostas ao chumbo dos esmaltes de cerâmica e ao cobre dos utensílios de cozinha. Sem um mecanismo para remover esses metais tóxicos, eles se acumulariam nos órgãos e causariam doenças. O coentro as protegia. Estudos modernos confirmam que o coentro, a folha da planta, quela metais pesados do tecido cerebral. O cominho ativa seu sistema digestivo, produzindo mais enzimas para decompor os alimentos e mais bile para eliminar resíduos. Ele aumenta a atividade das enzimas digestivas no seu pâncreas e estimula o seu fígado a produzir mais bile. Isso significa que você extrai mais nutrição de menos comida e elimina toxinas com mais eficiência. Juntas, essas sementes agiam como uma limpeza diária, mantendo os sistemas de filtragem do corpo funcionando perfeitamente. Agora passamos das sementes para algo ainda mais poderoso: os óleos e resinas sagrados que valiam mais do que ouro e viajavam por continentes em rotas comerciais antigas. O azeite de oliva aparece mais de 200 vezes nas Escrituras. Em Tiago 5,14, os anciãos são instruídos a ungir os enfermos com óleo e orar por eles. Mas isso não era apenas um gesto simbólico. O azeite de oliva é um remédio líquido que sustentou as populações mediterrâneas por milênios. O azeite de oliva extra virgem contém oleocantal, um composto que funciona exatamente como o ibuprofeno no seu corpo. Quando pesquisadores testaram o azeite de oliva fresco, descobriram que ele produz a mesma sensação de queimação na garganta que o ibuprofeno, porque inibe as mesmas enzimas inflamatórias. Ele reduz a inflamação em todo o seu sistema, sem os efeitos colaterais dos medicamentos farmacêuticos. Ele protege seus vasos sanguíneos da oxidação, prevenindo o acúmulo de placas que leva a ataques cardíacos e derrames. Os povos antigos, que consumiam azeite de oliva diariamente, tinham sistemas cardiovasculares que funcionavam de forma ideal até a velhice. Estudos de populações mediterrâneas modernas mostram que aqueles que consomem mais azeite de oliva têm as menores taxas de doenças cardíacas no mundo. A Bíblia também nos diz para ungir nossas cabeças com óleo. Isso não era vaidade. O azeite de oliva absorvido pelo couro cabeludo alimenta seu cérebro com polifenóis que protegem contra o declínio cognitivo e a demência. O rei Davi não tinha apenas a sabedoria de Deus, ele tinha a bioquímica para apoiá-la. A combinação de inspiração divina e nutrição adequada criou uma mente que podia escrever salmos, liderar exércitos e governar nações. Não podemos separar a saúde espiritual da saúde física. Elas trabalham juntas. Mas quando falamos de substâncias sagradas, temos que discutir o incenso e a mirra. Os magos trouxeram esses presentes ao menino Jesus em Mateus 2,11.
Eles viajaram centenas de quilômetros carregando presentes de ouro, incenso e mirra. Por que eles trariam substâncias curativas ao Salvador do mundo? Porque essas resinas representavam o remédio mais poderoso disponível na Terra. O incenso vem da árvore boswellia, que cresce em condições desérticas severas. Quando a casca é cortada, a árvore sangra uma resina branca leitosa que endurece em lágrimas. Essas lágrimas contêm ácidos boswellicos que desligam as vias inflamatórias nas suas articulações. Se você tem artrite, seu corpo está produzindo moléculas inflamatórias chamadas leucotrienos que atacam sua cartilagem. O incenso as bloqueia na fonte. Estudos mostram que ele funciona tão bem quanto medicamentos anti-inflamatórios, farmacêuticos, sem os danos estomacais, toxicidade hepática ou riscos cardiovasculares. Pessoas que sofreram com dores nas articulações por décadas encontram alívio em semanas usando incenso. Os médicos antigos sabiam disso. Eles prescreviam incenso para artrite, dores nas costas e condições inflamatórias de todos os tipos. A mirra vai ainda mais fundo no reino da cura. Ela é antimicrobiana, antifúngica, antiparasitária e estimulante do sistema imunológico. Quando os antigos tinham infecções, queimavam mirra como incenso ou a misturavam em pomadas. A fumaça matava patógenos transportados pelo ar, purificando o ar nos quartos de doentes. O óleo penetrava no tecido infectado, matando bactérias e fungos ao contato. Juntos, o incenso e a mirra criaram uma combinação curativa que protegeu comunidades inteiras de doenças durante pragas e epidemias. Aqueles que queimavam essas resinas tinham taxas de infecção mais baixas. Pesquisas modernas confirmam que os óleos essenciais nessas resinas matam bactérias resistentes a medicamentos, incluindo a MRSA. O que os antigos sabiam por meio da observação, agora estamos provando por meio de testes laboratoriais. O bálsamo de Gileade nos leva ainda mais longe na farmácia de Deus. Jeremias 8:22 faz a famosa pergunta que ecoou através dos séculos. Não há bálsamo em Gileade? Não há lá médico? Por que, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo? Este bálsamo era lendário nos tempos antigos, por sua capacidade de curar feridas que outros remédios não conseguiam tocar. Pesquisas modernas sugerem que o bálsamo de Gileade era provavelmente a resina da árvore de bálsamo, contendo compostos que matam bactérias ao contato e estimulam a regeneração dos tecidos. Quando alguém tinha um corte profundo, uma ferida cirúrgica ou uma lesão infectada, este bálsamo era aplicado diretamente na área afetada. A cura começava imediatamente. Novo tecido se formava, a infecção desaparecia e a dor diminuía. É o equivalente antigo ao Neosporin, exceto que realmente veio da criação de Deus em vez de um laboratório. E ao contrário dos antibióticos modernos, que matam tanto as bactérias nocivas quanto as benéficas, o bálsamo de Gileade visava patógenos enquanto apoiava os mecanismos naturais de cura do corpo. Finalmente, temos a combinação mencionada no sepultamento de Jesus em João 19:39. Nicodemos traz uma mistura de mirra e aloés, cerca de 75 libras, 34 quilos. Esta era uma quantidade enorme, mostrando o valor que davam à preparação adequada do sepultamento. Mas isso não era apenas para o embalsamamento. Essa combinação possui propriedades curativas profundas, que eram bem conhecidas nos tempos antigos. O gel de aloe vera penetra na pele mais rápido do que a água, levando nutrientes e compostos curativos para as profundezas do tecido danificado. Ele aumenta a produção de colágeno, acelera o fechamento de feridas e reduz cicatrizes. Quando combinado com a mirra, que mata infecções e reduz a inflamação, você cria uma fórmula que acelera a cicatrização de feridas em taxas que parecem milagrosas. Os antigos usavam essa combinação para queimaduras graves, lacerações profundas, úlceras diabéticas e doenças de pele. Feridas que a medicina moderna luta para curar respondiam a essa fórmula simples à base de plantas. Esquecemos mais do que aprendemos. Passando das resinas para as frutas, encontramos alguns dos alimentos curativos mais poderosos já criados por Deus. Os figos aparecem em todas as escrituras como símbolos de prosperidade e paz.
Mas uma história se destaca acima de todas as outras. Em 2 Reis 27, o rei Ezequias tem uma úlcera mortal que ameaça sua vida. O profeta Isaías diz a seus servos para prepararem uma pasta de figos prensados e a aplicarem sobre a úlcera. Ezequias se recupera completamente e vive mais 15 anos. O que os antigos sabiam que nós esquecemos? Os figos contêm enzimas proteolíticas que decompõem o tecido morto em feridas. Quando você aplica uma pasta de figos a uma infecção, essas enzimas literalmente digerem o material necrótico, limpando a ferida de dentro para fora. Eles são ricos em potássio, cálcio, magnésio e ferro. Quando aplicados como cataplasma, eles extraem a infecção enquanto alimentam as células da pele com os nutrientes que elas precisam para se regenerar. Comidos como alimento, fornecem fibras que alimentam suas bactérias intestinais benéficas, apoiando todo o seu sistema imunológico. A fibra nos figos é única porque contém tipos solúveis e insolúveis, oferecendo suporte digestivo completo. Os povos antigos comiam figos frescos na estação e os secavam para nutrição durante todo o ano. As romãs aparecem em Êxodo 28:33, na orla da túnica do sumo sacerdote. Romãs azuis, roxas e escarlates alternavam-se com sinos de ouro ao redor da parte inferior de sua túnica. Mas as romãs não são apenas decorativas, elas são medicamentos cardiovasculares em forma de fruta, protegendo o próprio coração de que o sacerdote precisava para servir a Deus. Uma romã contém mais antioxidantes do que 3 xícaras de chá verde. Os polifenóis no suco de romã reduzem a pressão arterial naturalmente ao aumentar a produção de óxido nítrico nos seus vasos sanguíneos. O óxido nítrico relaxa suas artérias, melhorando o fluxo sanguíneo e reduzindo a carga de trabalho do seu coração. Elas evitam que o colesterol LDL oxide e forme placas nas suas artérias. Estudos mostram que beber 240 ml de suco de romã diariamente pode, na verdade, reverter a aterosclerose, limpando artérias que os médicos pensavam estar permanentemente bloqueadas. Pacientes que eram candidatos à cirurgia de ponte de safira evitaram a sala de cirurgia ao consumir romãs consistentemente. Isso não é teoria, é pesquisa médica documentada provando o que a Bíblia nos disse o tempo todo. O hisopo aparece no Salmo 51:7, onde Davi ora após seu pecado com Batseba. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Isso não era apenas purificação espiritual. O hisopo é um poderoso antibacteriano e expectorante que limpa o sistema respiratório. Os povos antigos usavam o hisopo para tratar infecções respiratórias, tosses crônicas e congestão pulmonar. Eles ferviam as folhas e respiravam o vapor ou faziam um chá e o bebiam ao longo do dia. Os óleos essenciais no hisopo matam bactérias, quebram o muco e acalmam as vias respiratórias inflamadas. Os compostos aromáticos abrem as passagens brônquicas e facilitam a respiração. Estudos modernos confirmam que ele é eficaz contra infecções por estafilococos, faringite estreptocócica e até mesmo algumas bactérias resistentes a medicamentos. O óleo de hisopo está sendo pesquisado como uma alternativa natural aos antibióticos. O que Davi usou para purificação espiritual também purificou seu corpo físico. As uvas e o vinho completam nossa seção de frutas curativas. Em 1 Timóteo 5:23, Paulo dá a Timóteo um conselho médico específico. Não bebas apenas água, mas usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Isso não era incentivar o alcoolismo, isso era prescrever remédio. O vinho tinto contém resveratrol, um composto que ativa genes de longevidade nas suas células chamados sirtuínas. Esses genes controlam o reparo celular, a inflamação e o envelhecimento. Ele melhora a digestão ao estimular a produção de ácido estomacal, ajudando você a decompor os alimentos de forma mais completa. Ele reduz a inflamação em todo o seu corpo e protege seu sistema cardiovascular. A palavra-chave é moderação. Os antigos bebiam vinho diluído em água como um tônico diário, não para se embriagar, mas para se manterem saudáveis. Eles entendiam que uma pequena quantidade fornecia remédio, enquanto uma grande quantidade fornecia veneno.
Essa sabedoria se perdeu na cultura moderna, onde ou nos abstemos completamente ou consumimos em excesso. Agora entramos no reino do que é verdadeiramente raro e precioso. As especiarias e ervas que valiam fortunas e desencadearam o comércio internacional. O açafrão aparece em Cântico dos Cânticos 4,14. Entre as especiarias preciosas, suas plantas são um pomar de romãs com frutos escolhidos, com rena e nardo, nardo e açafrão, cálamo e canela. Até hoje, o açafrão é a especiaria mais cara do mundo, valendo mais por grama do que o ouro. Por quê? Porque são necessárias 75 mil flores de crocus para produzir meio quilo de açafrão. E cada flor deve ser colhida à mão ao amanhecer, antes que o sol danifique os estigmas delicados. Mas os povos antigos valorizavam o açafrão por mais do que sua raridade. Ele contém crocina e safranal, compostos que atravessam a barreira hematoencefálica e afetam diretamente seu humor, memória e visão. Estudos mostram que o açafrão funciona tão bem quanto medicamentos antidepressivos prescritos para depressão leve a moderada, sem os efeitos colaterais de ganho de peso, disfunção sexual ou dormência emocional. Ele protege a retina da degeneração macular relacionada à idade, preservando a visão até a velhice. Os médicos antigos prescreviam açafrão para melancolia, ansiedade, insônia e problemas de visão. Eles entendiam que essa especiaria dourada detinha poder sobre a mente e os sentidos. A canela aparece em Êxodo 30, 23 como um ingrediente-chave no óleo da Santa Unção. Toma das mais excelentes especiarias, de mirra líquida 500 ciclos e de canela aromática à metade, 250 ciclos, e de cálamo aromático 250 ciclos, e de cássia 500 ciclos. A canela misturada com mirra e outras especiarias criou o óleo que santificava sacerdotes, reis e o próprio tabernáculo. Mas a canela faz mais do que ter um cheiro divino. A canela contém compostos chamados polifenóis que tornam suas células mais sensíveis à insulina. Se você tem problemas de açúcar no sangue, pré-diabetes ou diabetes tipo 2, uma colher de chá de canela em cada refeição pode melhorar drasticamente o seu controle da glicose. Estudos mostram que ela reduz o açúcar no sangue em jejum de 20 a 30% em pacientes diabéticos. É antimicrobiana, protegendo contra intoxicação alimentar e infecções intestinais. É anti-inflamatória, protegendo contra doenças crônicas impulsionadas pela inflamação. Os antigos se ungiam com óleo de canela, absorvendo esses benefícios através da pele, enquanto também desfrutavam das propriedades aromáticas. A mandrágora nos traz a uma das plantas mais misteriosas e controversas das Escrituras. Em Gênesis 30, 14, Rúben encontra mandrágoras no campo durante a colheita do trigo e as traz para sua mãe, Lia. Raquel pede a Lia as mandrágoras, acreditando que elas ajudarão na fertilidade. As duas irmãs negociam sobre essas plantas preciosas, mostrando como eram valorizadas. Os povos antigos usavam a mandrágora para a saúde reprodutiva, alívio da dor, distúrbios do sono e várias condições médicas. A ciência moderna confirma que a mandrágora contém alcaloides que afetam o sistema nervoso e o tecido muscular liso. Embora possa ser perigosa em doses elevadas, a mandrágora devidamente preparada foi usada ao longo da história para fins médicos legítimos. Ela representa a profundidade do conhecimento botânico antigo. Estas não eram pessoas primitivas adivinhando aleatoriamente. Elas tinham uma compreensão sofisticada de como as plantas afetam a fisiologia humana nos níveis mais profundos. Mas todas essas plantas empalidecem em comparação com o que vem a seguir. Em Apocalipse 22:2, João vê o rio da água da vida fluindo do trono de Deus. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto todos os meses. E as folhas da árvore são para a cura das nações. Esta não é uma planta que você possa comprar no supermercado. Esta é a cura suprema que nos aguarda na eternidade. Mas o princípio é profundamente importante. Assim como Deus forneceu plantas curativas no Jardim do Éden, e assim como Ele nos deu todos esses remédios ao longo das Escrituras, Ele está prometendo restauração completa.
A cura física é apenas uma prévia da renovação total, que virá quando Cristo retornar e fizer novas todas as coisas. A árvore da vida representa a medicina perfeita, frutos que sustentam sem apodrecer, folhas que curam sem efeitos colaterais e uma criação totalmente alinhada com os propósitos de Deus, não mais corrompida pelo pecado e pela morte. Até que esse dia chegue, temos essas plantas terrestres como presentes que nos apontam para a realidade maior. Então, o que fazemos com toda essa informação? Como aplicamos, de fato, a farmácia de Deus às nossas vidas modernas de formas práticas e acionáveis? Primeiro, entenda que esses remédios ainda funcionam hoje. A semente de mostarda ainda contém selênio e magnésio. O azeite de oliva ainda reduz a inflamação através do óleo eucantal. As romãs ainda protegem seu coração com polifenóis. A criação de Deus não mudou. A bioquímica permanece a mesma. O que mudou foi nossa disposição de usar esses remédios simples e naturais, em vez de buscar soluções farmacêuticas. Segundo, comece de forma simples e focada. Você não precisa usar todas essas plantas de uma vez. Isso seria esmagador e desnecessário. Escolha uma ou duas que atendam às suas preocupações específicas de saúde. Se você tem problemas digestivos, comece com sementes de cominho e coentro. Adicione uma colher de chá de cada às suas refeições e observe sua digestão se transformar. Se você tem dores nas articulações ou artrite, experimente o óleo essencial ou a resina de incenso. Se você precisa de uma melhor saúde cardiovascular, adicione azeite de oliva extra virgem e suco de romã à sua rotina diária. Terceiro, lembre-se de que estes são alimentos e ervas, não pílulas mágicas. Eles funcionam melhor como parte de um estilo de vida que honra o design de Deus para o seu corpo. Alimentos integrais em vez de porcarias processadas, movimento diário em vez de ficar sentado o dia todo, sono adequado em vez de exaustão crônica e gestão do estresse em vez de ansiedade constante. As plantas aprimoram o que você já está fazendo corretamente. Elas não podem superar um estilo de vida fundamentalmente insalubre. Quarto, seja paciente com o processo de cura. A medicina moderna promete soluções rápidas. Tome esta pílula e sinta-se melhor em 30 minutos. Mas os remédios de Deus trabalham com um cronograma de cura natural do seu corpo, reconstruindo a saúde desde o nível celular. Você pode não se sentir dramaticamente diferente após um dia, mas após 30, 60 ou 90 dias, você notará mudanças profundas. Mais energia sem estimulantes artificiais, menos dor sem drogas farmacêuticas, pensamento mais claro e sono melhor. Os patriarcas não viveram vidas longas apenas por causa de uma genética superior. Eles viveram vidas longas porque comeram da farmácia de Deus todos os dias. Eles tinham acesso à própria criação e sabiam como usá-la com sabedoria. Eles passaram esse conhecimento de geração em geração. Você tem o mesmo acesso a essas plantas curativas. Sementes de mostarda estão em qualquer supermercado por menos de $5. O azeite de oliva está em todas as prateleiras. As romãs estão na seção de hortifruti. O incenso e a mirra estão disponíveis online de fornecedores confiáveis. A sabedoria dos antigos combinada com a conveniência das compras modernas e a validação da pesquisa científica contemporânea está ao seu alcance. Aqui está o meu desafio específico para você hoje. Escolha uma planta deste vídeo, apenas uma. Pesquise-a mais profundamente. Compre um pouco esta semana. Comece a usá-la consistentemente por 30 dias. Acompanhe como você se sente em um diário. Anote seus níveis de energia, níveis de dor, qualidade do sono e humor. Eu garanto que você notará diferenças mensuráveis. E então, volte e me conte sobre isso. Deixe um comentário abaixo compartilhando qual planta você escolheu e quais resultados experimentou. Isso não é apenas sobre cura individual. Trata-se de reconstruir uma comunidade de pessoas que confiam na criação de Deus mais do que nas empresas farmacêuticas. Estamos criando um movimento de saúde bíblica. Se este vídeo abriu seus olhos para o poder de cura que Deus colocou na criação desde o início, inscreva-se neste canal agora mesmo e clique no sino de notificação. Estamos construindo um movimento de pessoas que querem viver de forma saudável, de acordo com o design original de Deus.
Toda semana lançamos novos conteúdos, mergulhando mais fundo nos princípios de saúde bíblicos que realmente funcionam no mundo moderno. Princípios que sustentaram o povo de Deus por milhares de anos e ainda funcionam hoje. Lembre-se, Deus não nos deixou indefesos em um mundo quebrado. Ele nos deu tudo o que precisamos para a vida e a saúde desde o início. Da semente de mostarda que move montanhas à árvore da vida, que cura as nações, a farmácia dele sempre esteve aberta. As portas nunca se fecharam. A questão é se caminharemos através dessas portas e receberemos o que ele já providenciou. Sua saúde não é um acidente. É o resultado direto das escolhas diárias de se alinhar com o design de Deus ou se afastar dele. Cada refeição é uma escolha. Cada vez que você sente dor, você escolhe entre a farmácia de Deus ou a indústria farmacêutica. Escolha os remédios dele. Escolha a sabedoria dele. Escolha as plantas que ele criou especificamente para a sua cura. Obrigado por assistir a este vídeo até o fim. Agora vá e haja. Escolha sua planta. Comece sua jornada de cura hoje, não amanhã. Se esta exploração das plantas sagradas na farmácia de Deus mudou a maneira como você olha para o mundo natural, por favor, inscreva-se e curta este vídeo. Somos dedicados a descobrir a história antiga e as verdades curativas que foram enterradas por tempo demais. Vamos plantar as sementes para um futuro mais saudável juntos. O próximo tesouro da sabedoria bíblica será revelado muito em breve.